DEVA11, pessoal, esse fundo que tem passado por diversos problemas e que nos últimos meses tem se tornado o principal assunto quando a gente fala de fundos imobiliários. Esse fundo que mostra bem por que a gente não deve investir pensando somente nos retornos. Às vezes o pessoal começa a investir e acaba ficando apaixonado ali pelos altos dividend yields, pelo alto retorno, pensando que vão ficar milionários, porém de repente tudo desmorona. Vem uma chuva e leva tudo. Foi isso que aconteceu de fato com o DEVA11, um fundo que pagava dividendos extremamente altos e que agora passa por uma situação muito complicada. E por que eu trago esse fundo aqui? Porque eu vejo que é uma excelente oportunidade de a gente aprender com os erros de outras pessoas para que a gente não cometa os mesmos erros. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde a informação vai ser compartilhada para que a gente possa atingir a nossa liberdade financeira. Esse canal ele foi criado para que a gente discuta e debata ideias, para que a gente possa evoluir aí no mundo dos investimentos e que a gente atinja a nossa querida aposentadoria. Então, já fica comigo até o final e bora começar. Bom, pessoal, o DEVA aí custando hoje R$44. Esse fundo que há um tempo atrás já chegou a custar mais de R$100. Pensa aí quem comprou a 100, 120. Mas ele já dá um bom tempo aí em ladeira abaixo, né? Saiu lá de 155 para 44 no último ano. Até que ele vinha num valor razoável aí, R$90, né? Porém, depois dos problemas que aconteceram, esse fundo chegou a cair. Tá trabalhando hoje bem próximo das suas mínimas. É uma situação muito complicada que vive esse fundo hoje. Dividend yield 19%, mas é claro, o que eu sempre divulgo para vocês, que vocês não devem focar somente no dividend yield. Esse valor aqui, ele tá mascarado pelos meses que o fundo não tinha problema, que ele pagava R$1, R$1,20, R$1,40. Então, por enquanto, o valor da cota caiu, aí o dividend yield sobe. É apenas um cálculo matemático sem nenhum fundamento. Desvalorização aí nos últimos 12 meses de 47%. E nesse mês até que ele valorizou um pouquinho, ele subiu um pouco. Principalmente devido às últimas coisas que aconteceram, tal. No fundo a galera acabou comprando bastante. E assim, a Devant vem fazendo um excelente trabalho, por mais que deu todo esse problema todo. Dos fundos que deram problema hoje, assim, eu vejo que talvez o único que talvez tenha futuro é o Devant. Principalmente por causa do trabalho da gestora, e eu vou mostrar pra vocês isso no relatório. Então, patrimonial 97, né? Mas aí entra aquele caso que o fundo aí perdeu praticamente 50% do patrimônio aí em problemas, então já cai para 40 e pouquinho. Então a gente teria que reajustar esse cálculo, mais adicionar prêmio de risco, né, para ver, entender de fato qual o valor real dele. Porque eu faço um cálculo que é simples. Deu problema na operação, eu já considero que o fundo perdeu aquele dinheiro. Se ele recuperar, eu vou ganhar. Se não, eu já vou ter calculado o preço certo para eu entrar. Aí o último rendimento foi 52 centavos. O fundo até que conseguiu aumentar um pouquinho, vinha pagando em cerca de 49 e tal, aumentou um pouco. E até por isso que a cotação dele subiu, né, galera? O fundo hoje com esse rendimento ele paga mais de 1%, querendo ou não, tá pagando mais de 1%. E aí a gente vê o histórico, né? Como é que foi o DEVA no passado, pelo menos ano passado, olha só. No auge em junho pagando 1,60, então vinha muito bem. E veio o período de deflação, obviamente que o fundo sentiu um pouco mais, mas estava se mostrando recuperar. Porém ali em março depois surgiu o problema. E aí foi só ladeira abaixo aqui dentro do fundo. Uma situação bem triste mesmo que vive o DEVA11. O patrimônio do fundo a gente vê que ele subiu bastante, mas depois em 2022 ele estagnou. E a rentabilidade do DEVA, pessoal, é extremamente negativa. Para quem comprou lá no IPO, hoje acumula aí uma rentabilidade negativa aí de praticamente 36%. Então, sofrendo muito esse fundo. Esse é o lançamento, então não conseguiu se provar no mercado. E bom, parte que eu sempre gosto de falar com vocês, né? Relatório. Esse aqui é o relatório de setembro. O de outubro ainda não saiu pra gente. O DEVA ele é atrasado em 2 meses o relatório, então demora um pouco mais. Então, fundo aí, 131 mil cotistas, média dos contratos, né? 2 anos. Aqui ele traz alguns dados interessantes. O IPCA veio 0,26 em dezembro, em setembro. Ainda temos taxa de gestão e taxa de administração somadas de 1,20 e o fundo tem taxa de performance. A carteira tá em taxa média, né? Tá em inflação mais 10%. Hoje você consegue comprar fundos high grade nessa taxa, então não vejo com tanto sentido investir um fundo de alto risco com a taxa dessa. É muito baixa. E aí, de questão de comentários que tivemos para esse mês, para o mês de setembro, nessa questão, teve pré-pagamento de algumas operações e no total o fundo aí recebeu 9,2 milhões que entrou pro caixa do fundo e vai ficar guardado aí para futuras distribuições ou algo do tipo, ou até mesmo aquisição de ativos, tá bom? Vamos lá, que eu acho que agora é a parte importante e a parte que bato palmas pro DEVA. A gente vai ter muito conteúdo aqui, olha aqui, isso aqui é surreal. Para quem tá pensando até em investir ou é cotista desse fundo, muita informação, muito detalhezinho, que eu acho que é de extrema importância, sabe? Se todas as gestoras que tiveram
tiveram um problema fizessem isso, com certeza os fundos estariam sofrendo menos e o cotista estaria mais tranquilo. E vamos lá, o grande problema do Deva é que além das operações lá das empresas terem dado problema, a securitizadora está muito, como que eu posso dizer para vocês, não está sendo clara no que está sendo divulgado. Eles não estão passando as informações corretas, tendo diversos problemas em relação a isso. Eu vou até mostrar para vocês. Vamos lá, ações judiciais. Então, o fundo entrou com algumas ações judiciais contra a FortSec. No total foram 7 processos. E o principal é, eles querem ter acesso aos documentos que vão evidenciar e justificar as movimentações financeiras que aconteceram pela FortSec. Então, teve algumas operações que a FortSec realizou sem nenhum motivo, sem deixar claro para os investidores o que estava acontecendo. Eles entraram em contato da FortSec, tentou pedir contato, porém até hoje nada de ser divulgado. A FortSec não prestou nenhum esclarecimento. E aí eles entraram, né, com esses processos. Todos tinham um objetivo em comum, que é exibição de documentos. Então, em todos os ativos que deram um problema, principalmente os da Gramado Parques, junto à FortSec, eles entraram com esse processo para ter acesso a esses documentos que são de extrema importância, né? É necessário. Também comento que no dia 10 de outubro teve uma assembleia convocada pela FortSec para tratar desses ativos aqui. Porém, a FortSec impediu aí a participação dos titulares do CRI, né? Eles comentam aqui que os investidores foram obrigados a permanecer em silêncio e não puderam solicitar esclarecimentos fundamentais para as deliberações previstas de ordem no dia. Então, assim, o que eu vejo aqui, por cima, dando uma análise geral. Esses CRIs, se eu fosse cotista ou se estivesse pensando em investir, eu já diria que perdeu dinheiro. E além dos CRIs terem dado problema, a securitizadora também tá com problemas. Não tá sendo clara, não deixa as informações corretas, não deixa os investidores participarem. Então, assim, eu acho muito difícil, ou vai ser algo extremamente demorado para a Devant conseguir recuperar todo o dinheiro, todos os seguros. É uma bola de neve gigantesca, pessoal. Nossa, não gosto nem de pensar o trabalho que vai dar para essa gestora conseguir executar as garantias. Nossa, é dor de cabeça total. E aí tem algumas coisas explicando como que funcionam os dois tipos de CRIs, os corporativos e tudo mais, os questionamentos, tem algumas notícias e aqui eles dão um resumo, né, das principais deliberações. No geral, todas essas operações aqui vão entrar em período de carência por cerca de 1 ano. Então, basicamente é isso, período de waiver, né, para as empresas possam se recuperar e tudo mais. Assim, é bem complicado, é uma situação bem triste. Mais operações aqui em período de waiver e tudo mais. Resumo final, a Devant vem trabalhando para isso, mas é algo que não depende só dela, né, galera? Isso aqui depende de justiça no Brasil. Vocês sabem que é extremamente demorado. Depende da securitizadora, que a gente vê que ela não tá tão clara como pode. Para não falar outras palavras aqui que vocês sabem, é um problema bem obscuro dessa securitizadora. E ainda tem o problema dos CRIs, né? Das empresas passando por problemas. Então, é bem intenso. Se você pensa em entrar aqui, você tem que ter estômago para aguentar isso tudo. Já tem que ter ciência disso. E se você é cotista, ou você deixa de ser cotista, vende o fundo, aceita o prejuízo, ou também tem estômago para aguentar toda essa situação. DRE do fundo, então o fundo conseguiu uma receita aí no total de 7 milhões. Tirando despesa, sobrou 6 milhões aí. E aí o fundo distribuiu todo esse valor aqui. Muito triste a situação que vive o Deva hoje. O dividend yield continua alto, né? Porque a cota e os dividendos se acompanham. Mas a rentabilidade, olha só, lá embaixo. Aqui são todas as operações. São operações, as verdinhas estão normais, outras em prazo de carência, mas no total hoje só 58% da carteira tá com os pagamentos adimplentes, o resto ou tá inadimplente ou tá em prazo de carência. Então é um fundo que foca principalmente em CRI, mas tem carteira de fundo imobiliário. O foco dele tá no IPCA, bem espalhado por todo o Brasil, e tem um pouquinho de fundos imobiliários aí na carteira, mas nada demais. Assim, pessoal, recomendo que vocês entrem depois aqui no relatório do Deva, dêem uma olhada, leiam com calma, tem muita informação lá, informação que outros fundos imobiliários não trazem, principalmente esses que estão com problema. Tem fundo aí que não traz relatório há um bom tempo, então assim, a Devant de fato tá tentando fazer o trabalho dela. Isso não exclui que eles erraram, tá? Em fechar contratos com essa securitizadora, ou até mesmo com essas empresas dos CRIs, mas pelo menos eles estão tentando consertar o erro deles. Então, isso é um ponto extremamente positivo, mas ainda assim acho válido vocês entrarem lá, leiam com calma. Eu não parei para ler tudo, porque senão eu ia ficar aqui 3 horas com vocês, o vídeo ia ficar muito longo. E eu acho que isso não é o intuito, né? O intuito é passar a informação de forma clara, simples e objetiva, e é isso que eu fiz para vocês hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. O canal de membros está aberto. Vem ser membro, se inscreve aí. Estamos com muitas novidades, muitas informações bem importantes lá dentro. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima e falou.